Olá, estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo e hoje eu estou trazendo uma pessoa que eu admiro demais o trabalho dela e a gente vai falar sobre os benefícios da yoga e da meditação para os pacientes oncológicos, para quem foi diagnosticado com câncer, para quem está em tratamento, para quem já terminou o tratamento. Na verdade, yoga e meditação traz benefício para todo mundo que deseja ter uma vida saudável. Mas certamente quem está num processo de tratamento de quimioterapia, radioterapia, ou já terminou, deseja fortalecer seu sistema imunológico e se manter saudável, aprender a gerenciar seu estresse, precisa ouvir o que a gente tem para falar hoje e principalmente colocar em prática. Então, estou trazendo aqui uma pessoa que eu admiro demais o trabalho, a Luciana Lobo. Ela também é paciente oncológica e ela é criadora do Instituto Zen Câncer. Espera aí que eu vou... Eu quero pedir para vocês também me ajudarem a divulgar essa live. Então, clica aí nesse aviãozinho para poder vocês espalharem. Vamos espalhar otimismo, esperança pelas redes sociais. Querida, muito bom ter você aqui com a gente. Tudo Gratidão, bem? tudo bem? Gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui. Sabe que você foi uma referência para mim no meu tratamento, assim, né? Eu aprendi muito com você, com seus posts, com a sua história, então eu sou muito Que grata a você. máximo saber disso. Que bom, que bom. E saber que está rendendo frutos para outras pessoas. Sem Fiquei dúvida. feliz em saber. É, Me conta para a audiência, para as pessoas que estão entrando, se apresenta, conta um pouquinho da sua história antes da gente entrar no tema, né? Que eu acho que é um tema tão relevante. Nossa, como me ajudou. É, eu não, eu já fiz yoga, não estou fazendo agora, ainda mais com a pandemia, mas é uma coisa que eu quero, sabe? Eu estou sempre indo e vindo. Mas a meditação foi realmente algo que eu inseri na minha vida. Mas antes da gente falar disso, eu quero que você se apresente para a audiência e conte a sua história de superação para as pessoas que ainda não te conhecem, não conhecem o seu trabalho, te conhecer melhor. bom, então mais uma vez obrigada por estar aqui, por essa oportunidade de estar compartilhando hoje o Instituto Zen Câncer com vocês. Então, vou falar sobre a minha experiência, né, como paciente oncológica. Eu já era professora de yoga, já era professora de meditação, Ah, já trabalhava com Pranic Healing, estava toda inserida dentro desse universo, né, das práticas integrativas e complementares. E eu me apaixonei pelas células, fui fazer mestrado em microbiologia, tive 2 anos gente, muito parece que tudo, né, encaminhando. Nossa, que exatamente. loucura! E aí eu fui fazer mestrado porque eu realmente me apaixonei pelas células e não sabia ainda o que ia fazer com aquela informação toda. Mas logo depois que eu terminei, defendi o mestrado, eu descobri então, né, alguns meses depois, o câncer de mama. E vale, Isso eu foi gosto. quando, Isso Luciana? foi. Então, eu terminei o mestrado no final de 2016. Em dezembro, eu fiz o meu exame de rotina. Eu estava com 41 anos. Eu nunca tinha feito uma mamografia. Eu tinha que ter feito no ano anterior, mas por conta do mestrado eu não fiz, porque eu tinha aquela falsa ilusão, né? Aquela ilusão, né? Aquela falsa verdade de que porque ninguém na minha família nunca tinha tido câncer, por parte de pai, por parte de mãe, o câncer não fazia parte da minha história, né? Então, eu achei que não tinha problema nenhum deixar para fazer no ano seguinte. E realmente não teve problema, porque quando eu fiz, eu descobri um nódulo pequeno, BIHARD 3, eu tinha só que acompanhar o crescimento dele, né? Somente 2% de chance de ser um câncer de mama. Então, eu tinha que fazer o exame 6 meses depois, né? Então, isso foi dezembro de 2016. E aí, quando fosse em junho ali, eu poderia refazer o exame. Só que Uhum. 2 meses depois de que eu fiz o exame, eu levei a mão na mama e eu senti que tinha alguma coisa ali que não deveria estar ali, alguma coisa diferente. Daí a importância da gente se tocar, né? Daí da Com importância não só de certeza. fazer os exames, mas paralelo aos exames é o autoconhecimento do corpo, né? Eu percebi que tinha alguma coisa ali que não estava legal. E aí, por insistência da minha massoterapeuta, porque eu também achava que não era nada, eu repeti o exame e acabei descobrindo, né, com menos de 6 meses, que eu já estava com BIHARD 5.
Então, saí da sala de exame com 95% de chance, né? Já de ser o câncer de mama mesmo, tendo apenas que fazer a biópsia para poder confirmar o diagnóstico. E aí foi todo um capítulo que se abriu novo na minha vida, né? Eu digo que assim, que é a vida antes do câncer e depois do câncer, né? Não existe melhor ou pior, mas existe um grande ensinamento, né? E eu me considero uma pessoa muito abençoada por ter adquirido as ferramentas, né, que me ajudaram, que eram os meus recursos internos para poder lidar com aquela mudança, né? A yoga traz isso pra gente. Porque Uhum. os primeiros passos no caminho da yoga, eu vou falar mais à frente, tem a ver com a forma como a gente se relaciona com a sociedade e a forma como a gente se relaciona com a gente. Então, eu me beneficiei muito das práticas de yoga, de meditação durante o meu tratamento. E eu tinha um mantra que ficava vibrando na minha cabeça, que eu tinha recebido como ensinamento, que dizia assim: quando a gente adoece, a gente tem uma oportunidade, né, maravilhosa de se colocar no lugar do outro. Porque agora a gente sabe como é que o outro se sente e o que a gente vai fazer para ajudar o outro. Então, isso me ajudava a não ficar no lugar do ego, sabe? Assim, porque a minha doença, eu adoeci, por que comigo? Mas o que eu posso aprender com isso para depois poder ajudar? E foi o que você fez também, lindamente, né? Com todo o seu trabalho, que ajuda tantas pessoas com informações com qualidade e a sua experiência em passar por tudo isso também. E aí, o que eu tinha para compartilhar? A yoga e a meditação, né? Então, Qual foi seu protocolo de tratamento? Então, eu tive um nódulo que deu para fazer deu para fazer uma cirurgia conservadora, então eu só tirei um quadrante da mama esquerda. Mas porque eu tive uma metástase na axila e porque o meu KI67 era muito alto e porque o meu era um HER2 positivo, ainda tinha receptores para estrogênio, então eu fiz um protocolo bem pesado, assim. Foram 16 ciclos de químio, né? 4 vermelhas, 12 brancas. Um ano com o remédio específico para o HER2, né? Que é o O Ecept. o Herceptin. Logo que eu terminei a químio, 6 meses depois que eu comecei, né? Eu comecei com tamoxifeno e aí fiz 30 ciclos de radioterapia. Aí, 2 anos depois de tomando tamoxifeno, eu tive um sangramento no início desse ano. Aí eu mudei agora para o anastrozol, né? Então, tô agora tomando o anastrozol. E meu marido sempre diz, né? Faltava você conhecer os efeitos colaterais do anastrozol para poder compartilhar. Porque é verdade, né? Eu conheci os efeitos do tamoxifeno. Mas agora eu posso Adoro! falar sobre o anastrozol também, né? Então, ele sempre dizia: meu amor, você está fazendo barba, cabelo e bigode para poder, né, para poder ajudar mesmo, assim, né? Então, E o seu protocolo foi. Você fez rádio também, provavelmente. fiz 30 ciclos Então de foi seu rádio. protocolo, com exceção do Hercept, porque o subtipo que eu tive não era o HER2, então não tinha proteína, né? Não HER2, estressava. eu fiz tudo que você fez. E não fiz o anastrozol, eu fiz o tamoxifeno. Você Mas já acabou o seu tamoxifeno? acabei janeiro desse ano. Que linda. Terminei, graças a Deus. Graças a Deus. Meu protocolo vão ser 10 anos de tamoxifeno, né? Eu tomei 2, aí eu mudei agora pro anastrozol. E sem dúvida, o que me ajuda muito, né, é a atividade física, assim, não para a atividade física. Mas o tamoxifeno, assim, o que eu acho punk, assim, é porque a gente vem de um tratamento, né, ali da química, com o corpo todo inchado, inflamado, aí você entra no tamoxifeno. É um pouco mais trabalhoso perder peso, né? E a gente sabe que precisa perder peso. Então, agora esse ano é que encaixou. Esse ano eu consegui perder 8 quilos que eu tinha, né? Ainda tem que perder uns Uau! quilinhos. Porque, assim, o tamoxifeno acaba retardando um pouquinho esse processo, né? Porque ele muda Sim, todo o nosso desacelera o metabolismo. metabolismo, a gente fica numa quimioterapia, numa Quimioterapia, menopausa química, química. então mexe com todo o metabolismo do nosso corpo, não tem jeito, né? Eu Exatamente. dei a sorte de conseguir manter meu peso durante o tratamento, aí é mais fácil. Mas mesmo assim, quando eu iniciei o tamoxifeno, hormonioterapia, eu ganhei 2 quilos. É, E aí eu fiquei desesperada. E eu sempre fiz acompanhamento com nutricionista e sempre fui muito ativa, sempre pratiquei muita atividade física, eu consegui, mas eu suei para perder 2 quilinhos e para é, manter o peso. E a gente sabe o quanto é importante para quem é paciente oncológico manter o peso e quem está acima do exatamente. peso conseguir reduzir.
né? Exatamente, exatamente. Principalmente quem é hormônio positivo, né? Por conta do armazenamento, né, de estrogênio nas células de gordura, né? Sim, com toda certeza. Infelizmente, a obesidade é um fator de risco. Sim, Então, é sim. para todo mundo Processo isso, né? inflamatório, não, para todo mundo, né? A gente sabe que se a gente tiver hábitos saudáveis de vida, né? O que é o que você prega para as pessoas que te seguem no seu trabalho, que a gente tem a chance de reduzir 30%, né? Então, a gente precisa, de 30% são 30%, né? Se a gente vai numa loja comprar um vestido e a vendedora fala para você, olha, tem 30% de desconto hoje, a gente compra, né? Não tá nem precisando do desconto. Então, imagina, você tem 30% de chance de não vir a desenvolver, né? Então, a gente realmente precisa pensar muito no estilo de vida, no autocuidado. Com toda certeza. Bom, e aí como é que entrou? Como é que. Fala um pouquinho agora, já que você já meditava, você já. Quer dizer, parecia que estava tudo já organizado direitinho, né, para você. É o que você falou, você já tinha as ferramentas que você precisava para você superar aí os seus desafios com mais leveza, com. é, não só leveza, mas conseguir mesmo, de fato, superar cada desafio que vai aparecendo, que a gente sabe que são muitos, né, durante o tratamento e para a gente retomar a nossa vida depois do tratamento. Então, fala um pouquinho como é que você conseguiu utilizar essas ferramentas, a importância, né, da yoga, da meditação, para quem é paciente oncológico. Como é que você administrou isso? E até para a gente depois falar um pouquinho do seu instituto. Tá bom, obrigada, Paty. Então, acho que o primeiro ensinamento é que a gente não controla as coisas, né? A gente não tem controle sobre elas. Mas a gente pode controlar a forma como a gente vai reagir diante disso, né? E isso Com vale para o certeza. momento que a gente está vivenciando agora. Então, Total, total. Eu não sei você, mas porque mesmo eu trabalhando como health coach e atendendo pessoas com câncer, parece que a nossa história vai ficando, né, uma coisa mais nebulosa, mas, né, às vezes eu até olho uma foto e me falo, gente, essa fui eu. E verdade. eu acho que a pandemia me trouxe muito, muito os sentimentos do diagnóstico, você não tem controle, do isolamento, o que será que vai acontecer amanhã? Me fez reviver muitos momentos de quando eu fui diagnosticada. Não sei você. Não, eu acho que sim. Não sei se você sabe, mas durante a pandemia, eu morria de vergonha de fazer isso que a gente está fazendo aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que nasceu com a pandemia. Se você olhar antes da Que pandemia, maravilha. não tem vídeos meus praticamente. Se tiver um ou dois é muito. Eu não gostava de fazer, não me sentia confortável em fazer esses vídeos. E foi algo que a pandemia trouxe de bom para minha vida, romper essa barreira, que hoje eu consigo acessar pessoas. Eu vi que a Andréia, da Argentina, tá aí, que é uma enfermeira linda, que fez meditação e prática de yoga durante a pandemia. Então, eu acho que assim, o paciente oncológico, eu sempre falei isso para as meninas, né? Nós fomos preparados para esse momento de recolhimento social, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a nossa vida muda de uma hora para outra. Então, a gente acaba vivenciando um recolhimento social mesmo, ou um pouco do isolamento, dependendo da época em que a nossa imunidade baixa. Então, eu sempre dizia para elas: calma, que vocês já têm as ferramentas, vocês já passaram por isso. A diferença é que quando a gente descobriu o câncer, a gente passou por isso sozinhas, né? E Poucas agora a pessoas tiveram uma. humanidade E agora a inteira está tendo humanidade que inteira passar. passou por isso. Né? Então, Verdade. a gente tem essas ferramentas, a gente já passou por isso, a gente já viu a nossa vida virar de cabeça para baixo, a gente já viu que a gente tem, né, esses recursos internos e que a gente pode passar por isso. Eu sempre gosto de uma frase que não é minha, que diz assim: a mulher, isso vale para os homens também, tá? Mas eu falando das mulheres, a mulher é que nem um saquinho de chá, né? A gente só sabe a força que tem quando coloca água quente. Então a gente descobre essa força que vem da gente, né? Quando a gente entra numa xícara quente, que é o diagnóstico, o tratamento e todas as mudanças que a gente passou. Então, sem dúvida, vivenciar isso tudo me fez relembrar que eu também tinha as ferramentas para poder passar por isso, né? E, Verdade, verdade. e eu não Eu chamo, tenho tá? até uma aluna do meu programa
de acompanhamento, que ela falou, Paty, para mim não mudou nada, eu já estava em isolamento, eu já estava, para mim tá tudo certo, não mudou nada. A diferença é que agora meu marido vai ter que ficar isolado comigo. Aí vai ter que ficar em casa, né? E a gente vai aprendendo. Eu acho que assim, o que me ajudou foi isso, né? De trazer atenção para o momento presente, de viver um dia de cada vez, né? O nome presente não é à toa. Não é à toa que esse Verdade. momento agora se chama presente. E o dia que a gente realiza isso, uau, esse é o presente, não é o futuro nem o passado, é esse o momento presente. Então, eu acho que o paciente oncológico está recebendo agora o diagnóstico, ele tem que entender que ele tem que viver um dia de cada vez, né? Ele não tem que viver todo o protocolo dele, ou todo o tratamento, né, e todos os exames num mesmo dia. Não, o que eu tenho que lidar hoje? Hoje eu tenho que lidar, eu tenho que ir na clínica, eu tenho que refazer esse exame, então eu vou lidar com isso hoje, né? Eu lembro que quando entre uma quimioterapia e outra eu ia falar com o meu médico, eu queria saber, vem cá, pode ficar pior do que isso? Porque se for só isso, estou tirando de letra. Porque naquele dia, naquele momento presente, os efeitos colaterais que eu tinha daquele momento, eu estava dando conta. E por pensar assim, acabou que eu fui dando conta, né, o tempo todo, porque é isso Uhum. mesmo. A gente vai diminuindo a nossa ansiedade, né? A gente vai vivendo um dia de cada vez. Então, eu acho que esse foi assim. Isso a yoga me trouxe, né? A yoga é sobre isso, né? É sobre trazer essa mente, né, que está viajando no futuro ou está presa no passado, para a gente experienciar, né, o momento presente, para a gente usar os nossos sentidos, para a gente sentir, né, sentir o gosto do suco que você gosta, observar a paisagem que você gosta, desfrutar da companhia das pessoas. Eu acho que o câncer tira da gente a ilusão de que a vida é infinita, sabe? A vida é sim infinita e ela é impermanente. Então, cada dia é um gostinho, sabe final de férias? Final de viagem? Assim, tipo, Aham. nossa, é a última semana, tem que fazer tudo. Eu vivo hoje como se eu estivesse no final de férias, de viagem. Não é que eu acho que eu vou morrer amanhã, não, não é nada disso. Mas é que eu lembrei, eu despertei que a vida é finita. Então, todos os dias são especiais, né? Sim. E eu acho que quando a gente se empodera disso, a vida fica mais leve, né? Não, E e isso fica mais gostosa. Hoje, quando eu olho as pessoas, porque eu já vivi assim antes do meu despertar, as pessoas vivendo no piloto automático, isso. né? E a nossa sociedade cada vez mais pede isso das pessoas, né? As pessoas estão cada vez mais aceleradas. Eu falo que é vivendo feito Walking Dead, né? Porque a Isso. pessoa é um zumbizinho, o corpo tá ali, mas a cabeça tá lá na frente, o que que eu vou fazer, o que que eu tenho, não sei o quê. Ou nas mídias sociais, a pessoa esquece de viver, esquece o que você falou, que isso que nós aqui, esse momento é único, não vai mais existir, Não vai. né? Não Então a vai. gente Isso. É, é verdade. E assim, eu gosto. Esse normal, né? Todos falam. A Kelly tá colocando aqui, né? A Kelly é uma querida, botando. Todos falam do novo normal, né? Tem um pavor desse discurso. Olha, eu lembro que assim, eu passei bem. Eu escrevi um livro, né, Paty? Eu lancei esse ano um livro que aprendi com as minhas células rebeldes. E aí tem uma passagem no livro que eu conto. Porque, claro, eu estava bem, mas tem momentos, né, que a gente não tá tão claro, bem assim. E aí a sensação que eu tinha é que eu tinha entrado na sala errada, no filme errado. Minha vida estava tão organizadinha, estava tudo bem. Eu estava comprando essa sala para poder dar aula de yoga, que é um espaço todo adaptado para cadeirantes, pessoas com pouca mobilidade, para práticas restaurativas. E de repente entra o câncer assim na minha vida. E às vezes eu falava pro meu marido assim: eu quero a minha vida de volta. E ele falava assim: meu amor, não tem outra vida. Essa é a sua vida. Né? E esse momento que a gente está vivenciando é isso mesmo. A gente tem que entender que não existe a outra vida. A vida é agora. Essa é a uhum, nossa nova vida, com máscara, sem máscara, né? O que acontece é que agora o paciente oncológico sempre estava pensando um pouco na finitude, né, da vida, na impermanência. Agora o planeta inteiro pensa sobre isso, né? Então, verdade. toda hora que a gente sai e pega máscara, por que que a gente pega máscara? Por que que a gente passa álcool na mão? Então, eu acho que é quase que um despertar para a E eu humanidade. penso muito, eu fico olhando e falo, nossa vida é um milagre. E a gente Milagre. esquece disso, é um sopro, gente, um vírusinho
pode acabar com tudo de uma hora para outra. Não é só câncer que mata. Eu sempre falo, a gente tem que Não, para com esse, não, né? não é. Um E olha, vírus, uma coisa. Então a gente tem que, cada dia que a gente acorda, agradecer por esse é um presente, essa milagre. dádiva que a gente está recebendo, né? É um milagre, assim, eu fiz mestrado em microbiologia, né? Me apaixonei pelas células, fui lá estudar as células, ver como é que elas funcionam. E eu sou apaixonada pelos vírus, tá? Sou apaixonada porque os vírus, eles não são considerados nem seres vivos, porque eles não têm capacidade, né, de se reproduzirem sozinhos. Ele precisa usar a nossa maquinária, a nossa célula, né? Então, ele entra na nossa célula porque ele tem uma proteína que vai se ligar como se fosse uma chave numa fechadura. Então, ele precisa, né, um encaixe perfeito, ter a proteína perfeita para poder, né, o receptor, para poder entrar dentro da nossa célula. E quando ele entra dentro da nossa célula, ele faz com que essa célula trabalhe para ele, reproduzindo pequenos pedacinhos dele, que depois vão formar vírus. Né? E quando eles saem, ele já sai levando um pedaço da membrana da nossa célula, que vai facilitar a entrada em outras. Então, esse universo que existe dentro da gente, ele é tão incrível e é um milagre a vida mesmo, quando a gente para pensar, sabe? Quando você para pensar no nível micro, né? E isso o mestrado trouxe para mim, né? Que todas as células do nosso corpo trabalham para o bem-estar do todo, né? Todas as células trabalham para o bem-estar do todo. Quando uma única célula muda o comportamento dela, adquire o comportamento de uma célula de vida livre, que é o caso de uma bactéria, ela se transforma numa célula rebelde, né? Uma célula de câncer, numa célula egoísta. E todas as nossas células nasceram para se conectarem uma com as outras também, né? Então, o Bruce Lipton, que é um biólogo que eu gosto muito, escreveu um Eu livro, amo! A Biologia da Crença. Eu conheci ele Sim. pessoalmente, gente, eu tirei foto, tietei com ele, assim. Sério? Que massa! Porque ele foi uma das pessoas também que acabou despertando em mim esse interesse de estudar a microbiologia, né? E ele fala, nós não somos um indivíduo. Nós somos uma comunidade formada por trilhões de células, né? E o ser humano tende a achar que ele é inteligente, que abaixo dele nada mais é inteligente. Só que nós somos feitos de células e as células são muito inteligentes. E as nossas Sim. células funcionam como uma grande sociedade, né? Que estão o tempo todo lendo, interpretando sinais sofisticados, né? Esses sinais são Uhum. gerados pelos pensamentos, são gerados pelas nossas emoções. Então, Perfeito. Eu assim, acredito muito nisso, Lu. E olha, tem um livro, eu não sei se você conhece, O Segredo das Suas Células. sim, The Secret of Yourself. Eu tenho ele em inglês. Aham. Foi um dos primeiros livros que eu comprei, porque eu falei assim, gente, tem mais. Tem que ter mais. Tem que ter mais informação. Não é só um pedaço de carne feito por Sim, estruturas pequenininhas chamadas células. Tem que ter mais. Então, sim. eu venho estudando a célula de uma forma, com o olhar da espiritualidade mesmo, né? Mas eu acredito total nisso. E eu ver aquilo, esse primeiro livro que eu li sobre o tema abriu. Sabe quando se discutir no universo na tua frente? Eu Isso, me lembro de um trecho do livro que ela conta, né, que quando pacientes, não só de câncer, mas pacientes em estágio terminal desistem de viver, as células entendem isso e desligam o sistema imunológico, tipo, isso. seu desejo é uma É, ordem. porque, assim, se aqui fora a gente desistiu de lutar, por que elas vão ficar lutando lá dentro? Então, assim, do micro ao macro, né? Por isso que aí quando a gente entrar na yoga, eu vou falar sobre isso, sobre os dois passos no caminho da yoga, né? Porque tem tudo a ver com isso mesmo. Tem tudo a ver com a gente viver em harmonia com essa sociedade interna e viver em harmonia com a sociedade externa também, né? E a gente, assim, vai do micro ao macro, né? Então, quando a gente vai fazer as nossas preces, né? Eu vou sentar e vou fazer as minhas preces. Para quem que eu estou pedindo? Para onde vai esse sinal, né? E quando a gente Essa para, energia, né? e quando eu paro para olhar para dentro de mim, para trazer atenção para o meu mundo interno, para ouvir as minhas células, para as minhas células, a minha consciência é Deus, né? Então, assim, quando eu paro para ouvi-las, para ouvir o pedido delas, talvez eu escute: olha, você tem que dormir mais, você tem que se alimentar melhor, você precisa beber um pouquinho mais de água. Essa dorzinha de cabeça que você está sentindo é porque você insiste em comer esse alimento que não faz bem para você, né? Então, assim, é muito importante a gente ir desenvolvendo uma intimidade, né, com o nosso corpo, um amor profundo pelas nossas células imunes, assim. E aprender a escutar, né?
porque o nosso corpo Sim. fala com a gente o tempo inteiro. O Eu, tempo inteiro. eu gosto de contar uma história, Paty, assim, principalmente, eu tenho tatuagem, tá? Então, assim, não é hipocrisia, não, mas eu fiz, quando eu fiz a minha tatuagem, eu não sabia sobre essa história. Mas, assim, existem, eu gosto dessa historinha porque as crianças amam quando eu falo para elas, né? Então, assim, a gente tem algumas células do sistema, da primeira linha de defesa, o sistema inato, né? Que são células que ficam fixas, né? Nos nossos tecidos. Então, assim, no caso, a célula dendrítica, né? Ela fica ali na nossa pele. Se a gente corta e se entra uma bactéria ou entra alguma coisa, essa célula tá ali para poder fagocitar, né? Essa bactéria. E aí ela destrói uma parte da proteína dessa bactéria, ela vai expor para fora da membrana dela para sinalizar, né, que estamos sendo invadidos por essas bactérias. E aí, então, essa célula, olha isso, ela sai do tecido, do local onde ela está, e ela vai cair dentro dos seus vasos linfáticos. E ela vai chegar no primeiro linfonodo, que é o linfonodo sentinela daquela região, que acontece com a Uhum. nossa axila, né? Quando ela chega lá no linfonodo, ela é uma célula que é apresentadora, né, de antígeno. Então, ela vai mostrar, é como se ela levantasse a bandeirinha. Gente, quem tem um anticorpo para essa bactéria aqui? E aí vai vir, então, uma célula que vai ver se já tem a defesa para isso e vai começar a reproduzir, então, os anticorpos para poder lidar com aquela bactéria, né? E aí é o sistema imune adaptativo. Mas quando a gente faz uma tatuagem, olha que incrível. A gente faz uma lesão na pele e o pigmento da tinta fica ali. As nossas células dendríticas acham que aquilo ali não pertence a gente, né? Porque não pertence mesmo. Então elas ficam engolindo aquela tinta e saindo do tecido e indo na direção do linfonodo para levar aquela tinta para falar, olha, tem alguém aqui que tem um anticorpo para lidar com essa tinta porque estamos sendo invadidos por isso. E Oh, eu aí, também não sabia disso, olha, eu tenho tatuagem também. então assim, nos linfonodos de pessoas que têm muitas tatuagens é encontrado pigmento de tinta. Olha que Então, interessante. assim, imagina Nossa, o nosso corpo é perfeito, né? gente, é perfeito. E quando você estuda ele, você pode até comer uma Nutella, sabe? Mas você tem que saber que essa Nutella está alimentando o seu corpo emocional, né? Naquele momento. Não tá alimentando o seu corpo físico. E a gente tem que ter essa Uhum, consciência. Entendeu? Que a claro. gente. Né? E isso seria o nível máximo de consciência que a yoga e a meditação traz pra gente, né? Esse amor, essa amizade profunda pelas nossas células. Porque, e eu sempre falo isso para as minhas alunas e as minhas coaches. A gente tem que comer bem porque a gente se ama e quem se ama não coloca lixo para dentro. Não é porque a gente tem medo da doença voltar, né? A Não. gente tem que praticar atividade física porque esse é um ato de amor ao nosso corpo. O nosso corpo ele nasceu para fazer, para se movimentar, para andar, nadar, pular, se esticar, enfim. E não porque a gente não. Porque eu era assim, eu sempre pratiquei atividade física, mas antes do câncer eu praticava porque eu não gostava do meu corpo. Porque eu queria ficar mais magra, porque eu queria ficar fit, porque eu fazia a coisa certa com a motivação errada. Então a gente precisa entender que tudo que quando a gente consegue se amar, se respeitar, fazer as pazes com o nosso corpo, né? A gente vai fazer tudo com a motivação certa, porque a gente se ama, né? E eu acho que fica muito mais fácil fazer atividade física, se alimentar Sim. bem, né? Ter todos os hábitos. A gente confunde um pouquinho a questão do autocuidado com o egoísmo, sabe? Mas não é isso. Eu hoje encaixei. Então, as terças e quintas de manhã são minhas. E é como se eu estivesse indo no COI fazer a minha quimioterapia ou a minha radioterapia. É tratamento. Eu levo com a mesma Perfeito! seriedade. Então, assim, onde é que a Luciana Lobo está terça e quinta de manhã? Ela está fazendo tratamento. E o meu tratamento é atividade física. É pegar um pouco de sol, é jogar tênis, porque me faz bem. Eu fiz a minha cirurgia na mama esquerda, né? Não precisei retirar toda a mama, tirei um quadrante. Fiz um esvaziamento bem profundo, né? Eu tirei, acho que foram 16 ou 17 linfonodos da axila. Então, fiz uma boa cirurgia ali para tirar. Mas eu jogo tênis com o braço esquerdo. Me dá um prazer, sabe? Acertar a bola, sabe? Sentir esse braço vivo, sentir que eu tô viva, sentir a pressão sanguínea né? Subir e oxigenar assim todo o corpo. E depois eu vou lá e vou nadar, né? Então, assim, eu saio de lá com uma sensação de vida mesmo, né? Assim, é vida.
né? E o nosso corpo precisa disso. É quando a gente está ativando a vitalidade, né, do nosso corpo, todo o sistema vital, né? E eu acho que o paciente oncológico, eu acho não, tenho certeza, estudos já comprovaram, precisam fazer isso, não precisa ser jogar tênis, mas precisa movimentar o corpo, precisa fazer algum tipo de atividade mesmo durante o tratamento, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E é uma jornada linda de autoconhecimento, sabe? É uma jornada linda, assim. No livro eu falo muito sobre isso, né? Então, quando eu ia fazer minha quimioterapia, eu tinha um protocolo meu, assim. Então, quando eu sentava ali, eu fazia minha prática de gratidão, eu fazia uma Olha prática... que. Você sabe que eu também fazia isso? É, E eu então, ensino as minhas alunas, e eu fazia, no início eu fazia intuitivamente, e aí depois eu instituí meu dia da cura. Então, isso que você fala que é estar em tratamento, eu fazia, era o meu, sempre que eu ia fazer a quimioterapia, e até hoje eu faço, o meu dia da cura. Mesmo em tratamento, eu já agradecia pela minha cura. O dia que eu ia fazer quimioterapia, eu já acordava, fazia minha meditação, meu café da manhã gostoso, ia caminhar. Morando no Rio de Janeiro, a gente tem essa vantagem, né? Caminhar descalça na praia, dava um mergulho gostoso, conversava com Deus. Quando eu ia fazer quimioterapia, que era tarde, eu estava tão plena, eu estava me sentindo tão grata, e que olha, eu não tinha efeito colateral do tratamento. pois E é, faz o toda... efeito que eu tinha era aquela coisa bem suave, sabe? Então, Sim, durante o ficava um pouco tratamento, mareada, né? Ficava mareada depois, mas não era aquela... sim, uma coisinha assim. E é engraçado porque eu fiquei um tempão sem pisar Não precisei mais, sei lá, a vida vai, né, passando. E eu nunca mais fui numa sala de quimioterapia. Até que eu fui fazer o meu check-up e estavam alguns enfermeiros lá que cuidaram de mim, que eu tenho maior carinho, e eu fui lá para abraçar e tal. E eu senti aquele ambiente tão pesado, tão. Porque infelizmente, é um lugar de muito sofrimento. A maioria das pessoas que vão para lá não estão aceitando o diagnóstico. Enfim, mas eu conseguia, eu acho que a minha energia nesse dia, eu conseguia colocá-la tão lá em cima, eu vibrava tão alto que eu criava a minha bolha ali, eu chegava, eu levava meu iPad, eu fiz uma playlist onde eu sentava, deitava lá e ficava escutando a minha música, visualizando eu bem, o que eu ia fazer depois que eu terminasse o tratamento, enfim. E eu passava super bem. E eu acredito que esse estado de espírito, a gente alcançar isso, né? E aí você pode falar, você tem muito mais é, experiência para falar sobre isso, né? Do quanto a meditação, o quanto a yoga nos ajuda a alcançar esse estado de espírito. Isso para mim foi fundamental para passar todo o tratamento com qualidade de vida. E eu fiz 13 meses de tratamento. Eu também cheguei a fazer tudo isso, né? Porque eu comecei o tratamento logo em maio com a cirurgia e a quimio começou em julho de 2017 e só terminou em outubro de 2018, né? Por conta do Hercept, que eu ia de 21 em 21 dias fazer o Uhum. Hercept. Eu tenho o catéter ainda, né? Então eu vou agora me preparar para tirar esse catéter que termina, faço 3 anos, não, 2018, 2021, 3 anos agora em janeiro que eu terminei minha quimioterapia. Então, eu também tinha um protocolo. Achei bacana você falar isso, porque eu tinha uma playlist também. Eu criei uma playlist, né? Eu tenho uma conta no Spotify, então eu criei uma playlist. Então, eu criei playlist que tem músicas que despertam emoções positivas na Não gente, né? é? Então, Nossa! assim, tipo, músicas que eu estaria numa pista de dança dançando. Então, assim, eu tinha e eu botava no volume e isso ia despertando emoções positivas, né? Então, eu já jogava minha emoção lá para cima. E as pessoas que não sabem disso, qual é a importância, as nossas células têm receptores para as nossas emoções. Então, quando você esconde o medo, você pode ter certeza que você está escondendo esse medinho bem no centrinho da sua célula lá. Tá lá dentro com ela. Então, assim, a gente precisa
falar sobre os nossos medos, falar sobre as nossas emoções, porque do nosso corpo a gente não esconde nada, né? A gente pode esconder um pensamento de um amigo, de alguém, mas Do familiar, né? Porque não quer que das nossas sofra, células a gente mas não é o que você esconde, falou. porque E cada eu achei pensamento gera uma lindo, emoção. eu achei lindo isso que você falou. Eu nunca tinha imaginado assim, que para nossas células, nós somos o Deus Da delas. consciência dela maior. Ah, Exatamente. mas é isso. É isso. Então a gente precisa Impressionante. parar. Porque assim como nós estamos evoluindo, elas também lá dentro estão evoluindo, no processo dela de Uhum, evolução também. Então, então quando eu chegava para fazer quimioterapia, eu agradecia. E eu ia longe no meu agradecimento. Eu começava a agradecer, por exemplo, no meu caso do Herceptin, né? O médico que desenvolveu essa medicação, que tem o filme dele, né? Uma Chance para a uhum. Vida. Então, eu começava agradecendo a ele, porque ele foi tão insistente em desenvolver essa medicação. E aí eu Ai, agradeci. aquele filme é lindo, É, né? e eu agradecia quem? Agradeci as pessoas que financiaram a pesquisa, as pessoas que fizeram os testes clínicos, porque muitas tomaram, né, não tomaram medicação porque faziam parte do grupo controle, faleceram. Sim, só o placebo, é verdade. Então, até chegar nos farmacêuticos, até chegar no meu médico que estudou e pôde me receitar essa. Então, assim, a minha lista fazia eu chegar naquele momento só com coisas positivas para agradecer, né? E aí entrava então a playlist que jogava uma energia lá pro alto. Aí eu perguntava assim para enfermeira, que horas que vai entrar a medicação? Porque tem toda aquela preparação, né? Aí Aham. ela falou assim, olha, mais uns 30 minutinhos. Bom, quando ia entrar a medicação, eu fazia uma prática que se chama Yoga Nidra, que é a yoga do sono, do relaxamento, né? Que começa a levar a sua atenção para diferentes partes do seu corpo e para onde fala, por exemplo, leva atenção para a mão direita, relaxa a mão direita, leva atenção para o cotovelo direito, vai relaxando o seu corpo todo, para que quando entrasse a quimioterapia, o meu corpo estivesse o mais receptivo possível àquilo, né? E não criasse uma rejeição, né? Porque eu sabia que as minhas células. Então eu falava assim para elas: olha, eu peço perdão a vocês, eu de verdade fazer perdão, porque eu sei que muitas de vocês vão morrer, né? Porque a quimioterapia é não específica, né? Ela vai matar todas as células de crescimento rápido, mas eu prometo a vocês que eu vou cuidar de vocês. Então, e eu fazia tudo que eu podia, né? Então, eu fazia acupuntura, eu fazia yoga, eu fazia meditação para fortalecer, né, as minhas células saudáveis, para que elas pudessem se restabelecer até o próximo ciclo, né? Que podia ser de semana em semana ou de 21 em 21 dias. Então, eu fui ali desenvolvendo uma relação muito próxima, de muita amizade, de muito carinho com elas, que na verdade é com a gente, né? É, claro, claro. Ai, Então, que lindo, Lu. E eu fico pensando porque eu fiz esse caminho também, como a gente vai intuitivamente, intuitivamente, tá aí. né? Porque eu sempre falo isso, o nosso corpo, ele sabe qual é o caminho da cura. Sim, Ele sabe, a gente só saber. precisa seguir a nossa intuição, se escutar, porque, na verdade, o nosso corpo não foi feito para adoecer, né? Infelizmente, o nosso estilo de vida, de alguma forma, colabora muito para isso, né? E a gente tem que pensar nisso não para se culpar, mas para a gente começar a realmente adotar, fazer as mudanças que a gente precisa para se manter saudável, né? Sim, sem Mas dúvida. eu acho lindo isso que você falou, porque eu pensava dessa forma também. Eu não chegava a conversar com as minhas células e tudo mais, mas eu conversava assim com o meu corpo e eu me lembro claramente um momento que eu estava me olhando no espelho e foi o momento ali que eu fiz as pazes com o meu corpo. Porque eu estava me olhando no espelho, eu sempre fui muito vaidosa e tinha acabado de tomar banho, aí sabe aquele ritual de passar hidratante, né? E aí Uhum. ali eu me vi inchada pelos corticoides, careca. Assim, ó. Dá para ver aqui? Oh, assim, Olha isso, isso, gente. Era euzinha no isso. finalzinho. Tem uma outra aqui. Olha essa aqui embaixo. Olha essa aqui. Meu marido, eu e meu filho. Olha que máximo! A bonequinha do fofão, né? Ah, mas é que você já é bochechuda. É. Eu também fiquei. Eu falava que eu fiquei igual traquinas. Eu me senti um biscoito traquinas, né? É, eu, assim,
Isso que você está falando é muito verdade, né? As pessoas sempre me perguntam assim, qual foi a parte mais difícil? Você falou que tirou de letra. Não, gente, eu não tirei de letra, tá? Não é assim. Eu só vivi um dia de cada vez e com efeito colateral e com o que eu precisava cuidar naquele momento. Eu falo muito sobre isso no livro. Eu falo dos momentos que eu chorei, dos momentos que eu... Mostra o livro pra gente, Lu. Ah, esse aqui, ó. Tá lindo, você ficou uma careca bonita. Pois é, aqui eu tava magrinha, né? Que foi bem no comecinho. Eu tinha feito 2 quimioterapias ainda. Eu engordei 14 quilos. Assim, totalmente. Nossa, eu consegui manter meu peso, mas eu fui muito Caxias. Mas eu vou falar pra vocês assim, que eu fazia tudo, né? Eu seguia as recomendações durante o dia, comia quinoa, comia tudo, mas de madrugada eu tomei muito corticoide, porque eu não reagi bem à medicação, eu não reagi à segunda etapa. Na primeira químio branca, meu corpo reclamou. E aí eu tive que fazer um protocolo de preparação mais forte, né? Com antialérgico e também com corticoide. Então eu passei a tomar corticoide assim praticamente diariamente, né? E o corticoide, ele é cortisol, né? Então às 3 horas da manhã eu Uhum. acordava como um reloginho. Eu E sei, aí eu sentia muita fome, ia eu e a muita fome. gata para a cozinha, né? Eu e a Uhum. minha gatinha, a Naná. Então, durante muito tempo, ela me acordava, gente, para comer. Eu falei, Naná, acabou a quimioterapia, não tem comida mais de madrugada. Ela comia a ração dela e eu comia creme cracker com requeijão. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu pratico autocompaixão. Dentro do meu livro eu explico isso. Então, assim, naquele momento que eu acordava de madrugada, meus filhos estavam dormindo, meu marido estava dormindo, e eu tinha tantos questionamentos também sobre a vida. E aí, como é que vai ser? Né? Será que meu corpo vai reagir bem? Será que realmente... E aí, naquele momento, de uma forma inconsciente, o que me dava prazer era o creme cracker, o requeijão. Uhum. E aí, um dia eu ouvi a Patrícia Reis, nutricionista, né, maravilhosa, minha amiga. Ela até escreveu o prefácio desse livro. Ela falou assim, Lu, paciente oncológico tomando corticoide, se passar a manteiga na porta, come a porta achando que é sorvete. Come! Mas você sabe o que eu fazia, Lu? Eu bebia água. Mas Porque você é um eu ser muito te mais juro, evoluído que eu. não é não, eu não sei. Não, eu Sabe tô o que brincando. que é? Assim, porque eu seguia toda a recomendação da nutricionista e no fim eu sabia que aquilo não era mais fome, não podia ser mais Eu fome, eu já sei. tinha comido. Então eu bebia 1 litro d'água e ia dormir, te juro, com aquela barriga cheia d'água, fazendo blu, blu, blu. De madrugada eu acordava com fome, era mais 1 litro d'água. Eu fiz. Não, lindo você, lindo. Lindo, lindo, lindo. Assim, na verdade, a gente não engorda só porque comeu creme cracker com requeijão, não, porque eu comia muito bem durante assim. É claro que eu Não, teria que fazer a uma gente ingesta menor, né? tem um corticóide. Eu Algumas pessoas corticóide, incham olha, mais que aqui a atrás nas outra. costas, Paty, eu tinha um calombo aqui atrás, que eles chamam de corcova de búfalo, sabe? Aham. Aqui atrás era inchado, sabe? Aquela coisa bem de corticoide mesmo, assim, né? Uhum. Mas assim, e é isso mesmo, assim, eu nunca parei atividade física, então mesmo durante o tratamento eu fazia atividade física de forma moderada, né? Porque eu não queria gerar um estresse físico ao corpo, já que eu estava passando por um estresse químico, né? E fazia, e seguia, e tomava tudo que eu precisava. Mas, sem dúvida, assim, eu dou esse crédito à yoga e à meditação como ferramentas, né? Para as pessoas... e não é uma religião, é importante a gente falar sobre isso. Yoga e meditação Fala um pouquinho não é religião, sabe, gente? Apesar de ter surgido na Índia 5 mil anos atrás, e a religião que eles praticavam na época era o hinduísmo, você não precisa ser hinduísta para poder fazer yoga e meditação, tá? Então, Tem hoje, muita gente que confunde com religião. Ai, não, né? Enfim, eu acho importante falar isso. Tem muito tabu ainda com tem muito relação a tabu, né? yoga e principalmente meditação, eu acho. Então, a meditação, porque existem diferentes escolas de meditação. Então, eu vou começar primeiro a falar sobre a yoga, porque a meditação está dentro da yoga, né? Uhum. A yoga, quando surgiu há mais de 5 mil anos atrás, o objetivo, né, era de formar as pessoas, boas pessoas, para viverem bem, né, na sociedade, em harmonia com as pessoas, em harmonia com elas mesmas. Então, a yoga foi sistematizada em 8 passos, tá? O primeiro passo no caminho da yoga não são as posturas. O primeiro passo são as virtudes, a prática das virtudes. Né? Então, o primeiro passo, que são os yamas, vai nos ensinar que a gente não pode ser violento.
nos nossos pensamentos, na nossa fala e nas nossas ações. Porque se formos violentos, não teremos paz na sociedade, não teremos paz com as pessoas à nossa volta. A gente sabe que uma pessoa que é violenta não consegue se relacionar bem, então ela não vai encontrar paz e harmonia. O segundo passo, então, vem falar a verdade, né? E aí o falar a verdade vem depois da não violência, para você nunca usar a verdade como uma forma de ferir as pessoas. E vai falar sobre você não roubar. Então, são virtudes que outras religiões também ensinam para as pessoas, né? Então, assim, e aí você vê, né, como que a gente demora tanto para aprender, né? Há 5.000 anos atrás, estava ensinando virtudes que a gente está até hoje tentando colocar em prática aqui. O segundo passo, então, primeiro são práticas que nos ajudam a viver em harmonia com as pessoas à nossa volta, com o mundo à nossa volta, com a sociedade. O segundo passo são os niyamas. E eles têm a ver com as observâncias, com as suas práticas pessoais. Então, o que você ingere de comida, né, que está alimentando o seu corpo, isso vai interferir também nas suas emoções, nos seus pensamentos. Já tem estudos mostrando o quanto que a nossa microbiota interfere nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na nossa vida, né? E que às vezes até o desejo de comer algo não vem do nosso desejo, mas sim daquela colônia ali de bactérias, né, que está acostumada a digerir aquele tipo de alimento. Então, hoje a ciência consegue mostrar isso, né? Então, o segundo passo vai nos orientar para que a gente pratique o autoestudo, para que a gente cuide também dos pensamentos, né? De que forma, que tipo de emoções a gente está alimentando esse corpo também. Enfim, para que a gente regule a nossa energia sexual também, que a gente não fique gastando essa energia de forma, né? Uma pessoa que tem uma vida promíscua, sem muitas regras e se permitem aos vícios, né? Seja quais, não vai ter paz, não vai ter equilíbrio. Então, os 2 primeiros passos são esses. Te orientam com relação a como você deveria se relacionar com essas pessoas e internamente com as suas células, né? Com a sua comunidade. Aí o terceiro passo, então, é a prática das posturas, né? São os asanas. Então, aquilo que a gente vê no Instagram, de pessoas ficando de cabeça para baixo, colocando o pé na cabeça. Então, essas posturas, elas trazem firmeza, segurança e saúde para o corpo também, né? Movimento para o corpo. Movimento é vida, né? E elas também preparam o seu corpo para poder sentar e contemplar, né? Então, yamas, niyamas, asanas, que são as posturas. O quarto passo é a nossa respiração. Então, também existem muitos estudos mostrando os benefícios da gente respirar de forma consciente. Só respiração. Faça uma prática de respiração e você vai baixar os seus níveis de ansiedade. Você vai, às vezes, sair de um ataque de pânico simplesmente por você reorganizar a sua respiração. A gente sabe que se a gente está... Acho que você deve ter corrido ou corre ainda. Quando a gente está controlando a nossa frequência cardíaca, correndo, se você perceber que ela subiu demais e você respira profundamente, você diminui a sua frequência cardíaca. Quando a gente diminui a frequência cardíaca, a gente está mandando uma informação para o nosso corpo que aqui fora, no mundo externo, está tudo bem. Então, lá dentro, as nossas células podem acalmar também. E aí, então, depois que a gente pratica isso, tem um estado que é pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos para dentro da gente, né? Então, a gente já é uma preparação para a meditação. A gente senta, usa os nossos sentidos para perceber o ambiente à nossa volta e começa a recolher os sentidos para dentro da gente, né? E aí, um exemplo de pratyahara, quando você está tão absorvida por um livro que as pessoas estão falando à sua volta e você não... Isso não tira você da experiência que você está tendo. Isso é pratyahara, né? E aí vem o estado de dharana, que então é o estado de atenção. Atenção aqui e agora, né? E o estado, então, de dhyana, que é a contemplação, pode vir a acontecer. E o último passo seria, então, o samadhi, que significa, então, a união, né? Ou a gente perceber que nós não somos um indivíduo, como Bruce Lipton fala, né? Então, assim como a gente pode ter esse olhar de que nós não somos um indivíduo, nós somos uma comunidade formada por trilhões de células, daqui, da onde eu estou olhando para vocês na live, eu também não sou um indivíduo, eu sou uma comunidade formada por todos vocês. Então, e quando a gente olha de fora do planeta Terra, o que nós somos? Uma célula. Né? O planeta Terra é uma célula ali. Cada vez mais, né, vale o conceito somos todos um. Isso. Somos todos um mesmo. E assim, somos todos um com todas as nossas diferenças, né? Respeitando tudo, a soma, né? A soma do que nós somos, né? E eu acho que o câncer, Paty, ele tem uma qualidade que eu não sei se as outras doenças têm,
né? Eu gosto de falar sobre isso também, porque as doenças que mais matam não são as doenças ainda. Pode ser que um dia o câncer passe, mas ainda são as doenças coronárias. São as doenças Sim. do coração. E nem por isso as pessoas deixam de pronunciar o coração. Gente, não fala o coração, porque o coração mata. As pessoas morrem do coração. Né? Então a gente precisa E as desmistificar isso. pessoas não têm vergonha, não tem esse tabu, não tem É esse estigma de morte, né? Ai, porque eu sou exata. infartado, sou sobrevivente de um infarto do câncer. É. Ah, eu venci a batalha contra o Gente, infarto quando as pessoas ou um falam que eu sou uma derrame. sobrevivente, eu falei, peraí, eu nem sabia que eu estava morrendo para Não, eu sobreviver. falo também, eu até escrevi já um artigo no meu blog falando sobrevivente ao escambau, porque sobrevivente parece que a gente Que eu quase sobreviveu uma morri e guerra. sobrevivi. É. Ó, eu vou te contar que quando as pessoas falam para mim assim, você é uma sobrevivente? Eu falei, sou. Eu sou uma sobrevivente da linha vermelha, porque eu passei 2 anos e meio indo para o UFRJ no fundão, passando pela linha vermelha e não levei uma bala perdida. Essa é a nossa realidade no Rio de Janeiro. Então, Verdade. eu assim, sabe? E é por isso que no Instituto Zen Câncer a gente tem uma oficina de comunicação não violenta, né? De trabalhar a nossa escuta e trabalhar também a fala do outro, porque eu lembro que eu ficava incomodada quando as pessoas escreviam para mim, força, você vai vencer o câncer. Mas eu falei, gente, eu não estou numa batalha contra o câncer. Eu estou numa Sim, batalha, não, e eu estou em busca da guerreira. harmonia do Como meu corpo. assim? Eu quero Exato, como assim, harmonia. guerreira? Eu também não gosto, e eu acho que isso tira essa visão, tira muito a paz de espírito do paciente oncológico. Porque Sim, quem está em guerra, quem está numa batalha, nunca está em paz. nunca está em Né? paz. Então, o que a gente. Eu também, quando eu começo a trabalhar com um paciente oncológico e eu percebo que existe essa crença dentro dele, eu desmitifico isso na mesma hora, porque a gente precisa entender que é uma parte do nosso corpo que adoeceu. Não é diferente quando a gente pensa isso. Eu não estou lutando contra mim, porque se eu estou lutando a batalha contra o câncer, é uma parte do meu corpo. Eu estou em guerra comigo Exatamente, mesma? exatamente. Não, A é uma sensação que parte eu do meu. tinha, Paty, que eu estaria fortalecendo as minhas células rebeldes se eu entrasse em luta contra elas, entendeu? Sim, não é isso. É você entender que tem uma parte do teu corpo que adoeceu e você precisa olhar para isso com cuidado e fazer o melhor que você puder para ajudar essa parte a se curar, né? E quando a gente entende, eu acho que a gente é, vai fazer o tratamento, vai fazer tudo que uma pessoa que acredita que está na batalha contra o câncer faz, mas a gente vai fazer num lugar de paz, de mais leveza, É isso, né? Paty. E Esse é o caminho. entendendo que a gente precisa, entendendo mesmo e mergulhando, que eu acho que é esse o convite que o câncer nos traz, de que sim, existe uma parte nossa que está precisando de atenção, que está precisando de cuidado, e a gente precisa mudar, de repente, algumas coisas, né, para alguns hábitos, padrões de pensamento, gerenciamento das emoções, para que a gente se cure. E quando eu falo de cura, eu acredito numa cura holística, Sim, né? Não em é um todos os níveis. peito que Não é ficou somente no corpo doente. físico, é no corpo emocional, no corpo mental, Sim, até mesmo no seu corpo espiritual. sim. Olha, a Maria Bonita falou: é errado dizer que somos guerreiras. Não é errado, mas para mim é uma visão que não traz paz. É uma visão que faz com que o fardo fique mais pesado ainda de se carregar, porque quem está em guerra não está em paz, Então, é que assim, as né? palavras, a gente sempre associa palavras a um significado, né? As palavras têm significado. Então, E as não seria palavras têm poder. Eu acredito. exatamente. Se você me falar uma palavra agora em chinês, para mim não vai ter o menor valor, porque eu não sei o significado dela. Então, assim, quando a gente associa a palavra guerreira, traz essa energia de guerra para dentro de mim, que era o que eu não queria, né? No meu caso. Exato. Então, eu queria paz, sabe? Eu queria estar bem naquele momento, eu queria estar consciente, né? E passar por isso. Agora mesmo, durante essa pandemia, as pessoas que fizeram práticas comigo no Instituto, né? As lives de meditação pelo Instagram, eu não falo pandemia no sentido assim, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um isolamento. Eu não estou isolada, eu estou recolhida.
eu estou vivendo um recolhimento social. Então, eu estou aproveitando esse momento para recolher mesmo. E para mim foi de grande crescimento, né? Como pessoa, como mãe, como esposa, né? Passar por tudo isso. Como professora dos meus alunos, eu acho que eu sou uma professora muito melhor depois dessa experiência toda do recolhimento social com eles. E é isso. Ai, que delícia! Eu nem sei quanto tempo a gente. Meu Deus! A Vai gente só cair? tem. Não, ainda não, mas a gente tem 3 minutinhos. Passou muito rápido, muito rápido. É... Fala um pouquinho do seu instituto, Falo. do seu trabalho. Eu amei bater esse papo com você. Eu vou fazer uma visita para você em breve. Mesmo que E a gente não está tendo atividades presenciais agora, né? Mas você pode vir tomar um cafezinho, a gente mantém a distância social aqui, tomar um chazinho comigo. A gente tem canequinha aqui do projeto, ó, não, personalizado mas aqui. se Deus quiser, a gente vai passar por isso, por esse momento que a gente está vivendo rápido, Mas né? olha, Paty, para o Instituto Zen Câncer, esse foi um grande ano. Assim, né? A gente completou 2 anos esse ano e a gente cresceu muito na pandemia, porque eu fiz uma reunião logo no começo do ano com os voluntários. Hoje nós temos 80 voluntários no Instituto Zen Câncer. Uau! Muitos desses voluntários são participantes que agora me ajudam, né, nas partes administrativas, nas organizações internas. E temos também muitos voluntários das terapias, das práticas, né, que a gente oferece. Então, a gente fez uma reunião no comecinho do ano e identificamos práticas que poderiam ser online, né? Então, o Instituto funcionou plenamente. Então, a gente ofereceu yoga, meditação, arte-terapia, psicoterapia, reiki, várias palestras internas, né, que estavam acontecendo com a fisioterapia, com a aromaterapia. Então, o Instituto Zen Câncer ele tem hoje os seus clientes, né, participantes internos e os participantes externos que não têm acesso a tudo que a gente divulga, né? Depois que passa a atividade, eu vou lá e posto, porque tem que se inscrever para poder participar, por uma questão de espaço, né, dessas práticas. Mas então, hoje, quem quer participar do Instituto Zen Câncer tem que enviar um e-mail para acolhimento, de acolher mesmo. Então, Fala um acolhimento. pouquinho do Instituto rapidamente, para quem Falo. não conhece, o que é Então, o Tem então, Câncer. ó, tá tudo no livro, tá, gente? Depois eu falo do Instituto aqui, como é que Olha, é. fala o livro Minhas Células Rebeldes. Eu tenho que ler esse livro, eu vou ler com Tá. todo Eu amor e vou mandar um para carinho. você, Paty. Você faz um sorteio. Eu mando um para você de presente por essa live maravilhosa. Eu mando mais um que eu recebi agora, umas cópias da editora, e você faz um sorteio aí para os seus ouvintes também do livro, tá? Seguidores, vai ser uma alegria, com certeza. Bom, então o Instituto Zen Câncer é um instituto que promove práticas de bem-estar e autoconhecimento para os pacientes oncológicos, né? Então a minha ideia é que os pacientes oncológicos entendam que é possível encontrar bem-estar durante e após o tratamento oncológico, né? Então essas práticas despertam neles esse autoconhecimento, um entendimento sobre o momento presente, né? A gente fala muito sobre impermanência, sobre mudanças, transformações, mas a gente fala sobre gratidão, a gente fala sobre autocompaixão, a gente fala sobre autocuidado e a gente fala sobre compaixão também, né? Então, a ideia é que a gente passe por isso e que a gente possa, de alguma forma, se colocar no lugar das outras pessoas e espalhar a nossa história por aí, para que mais e mais pessoas, né, possam se beneficiar da nossa experiência também, né? Como células de uma sociedade, né? A gente tem E essa... onde fica o Instituto Físico? Não está funcionando agora, mas se Deus quiser, esse momento vai passar rápido. Onde é que fica? Fica no Rio de Então, Janeiro? o Instituto Zen Câncer fica no Rio de Janeiro, mas agora ele está híbrido, tá, gente? As pessoas do Brasil inteiro podem participar. Ele fica em Botafogo, no Centro Médico, em frente a Cobaldo Maitá. E ele fica também na Tijuca, em parceria com o Espaço.on, né? Que é um espaço lindo, um grupo maravilhoso que tem na Tijuca. Mas todas as atividades agora estão online, né? Nada presencial. Maravilha, olha. E a Bia, obrigada, Bia, já colocou o e-mail aqui, acolhimento@institutozencâncer.com.br, para quem quiser participar dessas práticas, né, de forma Sim. online, é isso? Isso, exatamente, Eu já estou me metendo, nem sei se... Ó, segundas, quartas e sextas, às 7 horas da noite, tem meditação gratuita pelo perfil do Instituto Zen Câncer, pelo Instagram. Então, quem quiser, entra lá para curtir também. Que maravilha, que delícia. Que delícia. Eu vou até te convidar, Lu. Eu tenho um programa de acompanhamento em grupo, né? E a gente está trabalhando prática de meditação com convida, eles agora. Você topa fazer Claro.
uma Claro, aula com claro. ele. Ah, eu vou eles vão amar. A gente vai combinar, depois Tá bom. a Eu vou gente te mandar um fala. áudio também. A gente tem um Spotify, procura Institutos em Câncer, ou joga no Google Podcast Institutos em Câncer, e aí você vai ver várias meditações gravadas, gratuitas, e aí, enfim, é bem, bem legal, assim, como Que ferramenta. maravilha. Olha, prazer imenso. Meninas, sigam a Lu, porque o trabalho dela é fantástico. Ela tem muito. E eu acho, não desmerecendo, né? Mas a gente que passou por isso. Hoje eu estava até conversando com uma cliente minha. E é o que o teu marido falou, né? Talvez se a gente não tivesse sentido na carne, não tivesse, né, naquele lugar de dor, de escuridão, de medo que a gente já teve um dia, a gente não teria essa empatia e a gente não saberia como ajudar tão profundamente as outras pessoas. E eu vejo que o seu trabalho realmente, eu já te sigo há algum tempo, é um trabalho profundo, é um trabalho realmente tem conteúdo, E né? Não é é sério, tem no consistência. Mas não é meu, não, tá? Gente? Começou exato. comigo, mas hoje a gente já tem tantos frutos, são tantos voluntários. Sem eles, a gente não poderia ter expandido dessa forma. Então, eu sou grata aos voluntários, tá? Sim, e eu vejo que é um trabalho sério, realmente, é o que você falou, e profundo, né? Porque a gente, infelizmente, tem muita romantização, muito oba-oba, É, muito. não. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Gratidão, viu, Paty? Obrigada pela oportunidade de abrir esse espaço para divulgar, para a gente se conhecer. Como eu te falei, o Google sabe que a gente está com câncer, né? A Paty toda hora aparecia na minha timeline aqui. E eu li muito o seu blog, então sou muito grata pelo serviço maravilhoso que você faz para a nossa sociedade, para todas nós também. Obrigada. Eu que agradeço, eu fico feliz de saber que de alguma forma o meu trabalho te alcançou, te ajudou e que hoje se multiplicou, porque eu considero, né, e eu Sim, vejo isso, já que somos todos um, que sim, sejamos um exército do bem, né, para exatamente. espalhar amor, saúde, esperança, otimismo, por onde Sim. a gente passar, né? Gratidão, gratidão. Beijoca, Obrigada. querido. Beijo, obrigada a todos vocês que assistiram, viu? Seguem lá o Instituto. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijão.